Ei, meu povo lindo! Mais uma aula de limite pra gente, ainda estudando função limitada e infinitésima. Agora, particularmente, a função infinitésima, trazendo então a definição para essa função. Dizemos que uma função f é infinitésima num ponto A, sendo A ponto de acumulação do domínio da função, se o limite dessa função, quando x tender a A, é zero. Estranho, né? Infinitésima, você pensa logo, está relacionado com infinito, mas não. Se o limite da função com x tender a zero, né, for zero, significa que a função é infinitésima. É quando o limite tende a zero, tá? Dizemos infinitésima no infinito se o limite da função quando x for para o infinito, ou mais ou menos, é zero, tá? Ou seja, pode ser infinitésima num ponto, ou pode ser infinitésima no infinito. Infinitésima no infinito, tá? Ambos gerarão limite igual a zero, limite nulo, beleza? Vamos ver exemplos. Olha só, primeira situação, eu tenho a função de lei 1 sobre x e x tendendo a infinito. Então, limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre x. Isso aqui é fácil, a gente não vai fazer nem com gráfico, constante sobre infinito dá zero. Logo, essa função ela é infinitésima no infinito. Simples, bem simples. É apenas uma definição para vocês. Segunda definição, limite da função de lei x ao quadrado menos 3 com x tendendo a raiz de 3. Se eu puser raiz de 3 nessa expressão, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 3, zero. O que é que significa? Que essa função x ao quadrado menos 3 é infinitésima quando x tende a raiz de 3, tá? Infinitésima em raiz de 3. E por fim, a função limite do seno de 1 sobre x com x tendendo a zero. Bom, que situação é essa? Essa é boa. Olha só, limite de seno de x com x tendendo a zero, quando x tende a zero, essa expressão tende ao quê? A infinito. A mais ou a menos infinito, tá? Se você estudar a vizinhança só dessa expressão quando tender a zero, você vai ver que hora é negativa, hora é positiva. Então não vai existir, inclusive, esse limite aqui, né? Então eu não vou conseguir calcular, só por aí já indica. Mas se eu pensar só na direita, daria positivo. Mesmo sendo positivo, é como se eu estivesse calculando seno de mais infinito. Seno de mais infinito, sendo indo para mais infinito. As imagens do seno, indo para mais infinito ou para menos infinito, dê uma verificada no gráfico dele no GeoGebra. As imagens tendem a ser de menos 1, estar limitadas de menos 1 a 1. Inclusive, seno no seu domínio inteiro é uma função limitada de menos 1 a 1. Tá? Cosseno também, beleza? Já é da definição da aula anterior. Mas aqui, ó, nessa situação, não existe limite. Logo, seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, não é uma função infinitésima. Em contrapartida, se eu tivesse seno de 1 sobre x, com x tendendo, por exemplo, a mais infinito, 1 sobre mais infinito é zero. Concorda? 1 sobre mais infinito, constante sobre infinito, zero. Seno de zero é zero. Seno de 1 sobre x, ela é infinitésima no infinito. Beleza? Bem tranquilo. Vamos continuar, vamos ver mais alguma coisinha aqui. E aí, meu povo, continuando aqui, trago para finalizarmos a aula um teorema importantíssimo que relaciona as duas funções, as duas definições que vimos. Uma para a função infinitésima, que vimos agora há pouco, e a da aula passada, a função limitada. Seja A um ponto de acumulação do domínio de uma função f e também de uma função g, e seja I um intervalo real que contém esse ponto A. Se f é limitada em I, exceto o A, ela pode até ser limitada no A também. Mas, se ela é limitada no I menos A, e G é infinitésima em A, ou seja, limite da G com x tendendo a A vale zero, como acabamos de ver,
teremos então que o limite do produto da tal função infinitésima, no intervalo considerado, e da limitada, com x tendendo a A, valerá zero. O que nos deixa práticos para algumas situações que poderíamos não conseguir resolver. Se liga, olha só. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma situação tranquila. Se eu fosse tentar calcular manualmente, aqui daria zero. Aí na hora que jogasse aqui daria infinito, sendo infinito não existe. Nossa, então a resposta não existe? Não. Eu vou ter que ter um outro olhar para esse tipo de situações. Eu observo o seguinte. Bom, essa função aqui, seno de 1 sobre x, como eu falei agora há pouco, é uma função trigonométrica, é uma função limitada com imagens de menos 1 a 1, tá? O seno em geral. Então, quando tender para infinito, isso vai ser sempre limitado entre menos 1 e 1. É uma função limitada. Em contrapartida, quando tender a zero, tender para infinito, que eu digo porque tendendo 1 sobre 0, tende para infinito, tá? Mas de qualquer sorte, em qualquer situação, no seu domínio todo, inclusive, que contém o zero, ela é ilimitada, ou minto, limitada, tá bom? Entre menos 1 e 1. E essa função, quando tender a zero, é uma função que vai dar zero. Tem imagem zero, tendendo, né? É contínua, inclusive. Então, é uma função que eu chamo de infinitésima. Aí, qual é a explicação? Como eu percebo que essa parte é infinitésima quando tende a zero, e essa é uma função limitada sempre para um intervalo que contém o zero, que é o que está sendo dito no teorema, significa que o produto da infinitésima vezes a limitada vai dar zero. E essa é a resposta. Mas aí você tem que justificar como você encontrou essa resposta. Pois, aí você identifica f de x com lei x ao quadrado mais x é infinitésima. Limite de f de x, para não escrever a expressão de novo, quando x tende a zero é zero. E, que foi o que eu observei, e g de x, e aqui está chamando a g de zero, mas não importa a ordem não, você tem que identificar uma função. Para ficar bonitinho que nem o teorema, g de x igual a x ao quadrado mais x é infinitésimo, ou seja, o limite da g de x é zero, mas você pode escolher qualquer função, portanto que uma seja infinitésima e outra seja limitada. E a outra função, que eu vou chamar de f, seno de 1 sobre x, é limitada. É limitada em que intervalo? É limitada gerando, né? É limitada de tal maneira que f de x seja menor ou igual a 1, né? A imagem é de menos 1 até 1. A imagem da função toda vai de menos 1 até 1, tá? Ela possui imagens no conjunto de menos 1 a 1, beleza? Então, você disse que isso era zero e explicou por que é zero. Porque trata-se de um produto cuja função, uma função é infinitésima e a outra função ela é limitada. Tá bom? Feito isso, deu a resposta e acabou. É bem tranquilo. É um teorema bastante útil para algumas situações que a gente pode se deparar aí dos limites, beleza? Limites com o produto. É isso. Vou finalizar a aula. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula a gente avança com mais alguns teoremas que ficam interessantes. Trigonométricos, exponenciais, do confronto. Aguarde. Até lá. Valeu.